Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolher pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe dos céus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que quer o bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, pedaço de Deus, Maria deixou. Um sonho de mãe, Maria abandonou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. E a sua justiça, e tudo mais você dá acrescentado. Aleluia, 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 aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia, se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é um servo maior que o seu Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a... Liberdades. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Nenhum culto que se prenda a Deus pela devoção e por determinados deveres religiosos tem o direito de interferir nos movimentos transitórios do Estado, como este último não tem o direito de intervir na vida privada da personalidade em matéria de gosto, de sentimento e de consciência, segundo as velhas fórmulas do liberalismo. Emmanuel, do livro Palavras de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos chegando na manhã desta quinta-feira. Hoje é dia 20 de maio do ano de 2021. É um prazer e uma honra estar novamente com vocês, com a permissão de Deus, nosso Pai, na manhã de hoje, para mais um culto do Evangelho online. Rogamos a Jesus que possa abençoar a todos vocês, que possa envolvê-los, que possa abençoar os vossos lares. Nós vamos fazer a nossa oração inicial, lembrando, como costumeiramente fazemos, antes de orarmos, para que vocês, aqueles que desejarem, pegarem o seu copinho d'água e deixarem aí do lado, para que nós possamos pedir a fluidificação da água ao final do nosso culto. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até nosso Senhor Jesus Cristo, o amigo incondicional de todos os nossos instantes, o companheiro fiel. Senhor Jesus, aqui nos encontramos reunidos mais uma vez, amparados pelas luzes do vosso Evangelho. Rogamos, Senhor, a vossa proteção e o amparo para todos os irmãos que estão nos assistindo neste instante. Envolva, Senhor, os seus lares, as suas famílias. Envolva, Senhor, os seus caminhos. Abençoe, Senhor Jesus. Nós vos pedimos. Todos os hospitais, todas as enfermarias, todas as UTIs, todos aqueles irmãos que estão acometidos por esta doença, todos os enfermos de forma geral. Abençoe, Senhor, aos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, aqueles que estão direta ou indiretamente à frente no combate desta doença e de todas as outras. Envolva, Senhor, os presídios, orfanatos, asilos. Envolva, Senhor, todos os que sofrem.
E te pedimos também, Senhor, por aqueles que ainda nos odeiam, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que ainda não nos perdoaram. Abençoe e ilumine a todos eles, Senhor, porque também são filhos de Deus. Em teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, do anjo da guarda dos nossos lares, rogamos, Senhor Jesus, a vossa permissão para iniciarmos o nosso culto na manhã deste dia 20 de maio. Que assim seja. Todos nós gostamos de receber, né, os nossos amigos, em que pese agora estarmos impedidos, né, de exercitarmos este ato fraterno. Todos nós gostamos de compartilhar momentos com aqueles que nós gostamos, né, com aquelas pessoas com quem nós nos identificamos, com quem nós sentimos bem. Só que Jesus, né, como sempre, né, ele pede que nós possamos dar um passinho adiante. Ele pede de nós um pouco mais, né? É muito normal e é muito assim satisfatório nós sentirmos prazer em estarmos com aqueles com quem nós dividimos os nossos momentos, com aqueles que se identificam conosco, né? Com aqueles que caminham conosco no dia a dia. Só que Jesus, né, visando o nosso crescimento moral, que é isso que interessa a ele está preocupado com o nosso desenvolvimento espiritual, né? Ele vai pedir a nós um pouco mais. Ele vai pedir a nós que a gente vá um pouquinho adiante. Ele vai falar para nós de nós também convidarmos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, os fracos, os indigentes, os estrupiados, aqueles que, de certa forma, não terão a mínima condição de retribuir um ato de generosidade da nossa parte. Então, Jesus propõe, né? Propõe essa passagem para nós. Isso foi verídico, né? Isso realmente aconteceu. Não foi uma parábola que Jesus criou ali na hora para ensinar alguma coisa. Ele se aproveitou de um momento, né? De um contexto onde ele estava inserido, e aproveitando aquele momento de uma reunião, né? Ele propõe essa passagem que nós iremos analisar na manhã de hoje. Ela está anotada no Evangelho de Lucas, né? Capítulo, deixa eu ver aqui, deixa eu virar a página. Capítulo 14, versículos 12 a 15. E Allan Kardec inseriu essa passagem de Lucas 14 aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 13º, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? Vejam só a sabedoria de Jesus, né? Então vamos lá. Convidar os pobres e estropiados. Dizia mais ainda ao que o tinha convidado. Então, Jesus havia sido convidado para estar presente, né, em uma assembleia, em uma reunião de pessoas, né? Quando deres algum jantar, provavelmente ele fora convidado para jantar, né? Ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos, que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas, quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado,
porque esses não têm como te retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido estas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: Bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Lucas 14, versículos 12 a 15. E aí tem uma explicaçãozinha aqui de Kardec. Nós vamos ler um trechinho. Quando fizeres um banquete, disse Jesus, não convides os teus amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se as tomarmos ao pé da letra, são sublimes quando procuramos entender-lhes o espírito. Jesus não poderia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, fosse necessário reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada. E para os homens incapazes de compreender os tons mais delicados do pensamento, precisava usar de imagens fortes, que produzissem o efeito de cores berrantes. O fundo de seu pensamento se revela por estas palavras: e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir. Ora, é como Allan Kardec coloca aqui na análise que ele faz dessa passagem. Se nós formos tomarmos ela ao pé da letra, nós vamos chegar à conclusão que Jesus está se contradizendo, né? Eu iniciei a nossa fala de hoje falando do prazer, falando da sensação de alegria que todos nós sentimos em convidar os amigos, em estar com os amigos, né? Sejam eles parentes consanguíneos, vizinhos, colegas de trabalho, etc, etc, né? Aí vem Jesus e fala assim, é como se ele chegasse para mim e dissesse assim: ô Eudes, quando você der um banquete, ou seja, quando você estiver bem, quando você estiver num momento de alegria, não convida os seus amigos, não. Convida aqueles que você não conhece. Ora, o que Jesus está querendo me dizer, né? Se é um momento de alegria, e quais são os momentos de alegria que nós temos na vida? Se nós nos apegarmos mais à vida material, nós vamos falar que são aqueles momentos que nos trazem prazer, que preenchem as nossas satisfações materiais. Mas existem outros momentos que trazem uma felicidade, né, que ela não é palpável, que não se pode pegar, que não se pode auferir valor nessa felicidade, que é a felicidade da alma, que é a felicidade do espírito. Estar com os amigos também nos dá essa sensação. Mas aqueles momentos que nós saímos de dentro de nós e nos doamos a alguém e fazemos com que esse alguém se sinta feliz, é capaz de nos dar uma felicidade muito maior. É essa felicidade que Jesus propõe. Por isso ele diz aqui na frente que será bem-aventurado aquele que agir dessa forma, ou seja, aquele que fizer o bem àqueles que não terão condições de o retribuir. Por quê? Com o que Jesus está preocupado? Ele está preocupado com a nossa ação no bem desinteressadamente. Ele pede para nós fazermos o bem sem ver a quem e sem esperar recompensa. Porque se eu chamo somente aqueles que eu sei que terão condições de me retribuir, o bem que eu estou espalhando ali naquele momento, na realidade eu estou fazendo bem interessado em alguma coisa.
E não é isso que vai trazer essa felicidade interior. Você se sentirá feliz quando você fizer alguém feliz? Só um minutinho. Carro de som passando aqui na rua, né? O nosso amigo também tem que ganhar o seu pão, né, de cada dia. Então eu estava dizendo, se você fizer o bem apenas àqueles que você sabe antecipadamente que vão te retribuir, ou seja, eu te convido para minha casa porque eu sei que eu também serei convidado para a sua. Então, que bem é esse que eu estou fazendo? Né? É um bem interessado? Jesus pede para que nós façamos esforços para ir um passo adiante. Qual é o passo adiante? É você convidar aqueles que não terão a mínima condição de te recompensar isso. Agora, Kardec, como ele era muito lógico no seu raciocínio, muito sensato, o que ele fala? É lógico que Jesus não quer que a gente deixe de convidar os amigos para convidar os mendigos da rua, né? Seria a felicidade suprema se nós pudéssemos unir a todos, né, na nossa mesa, mas nós não vamos dar conta disso, né? Kardec nos alerta o quê? Que a gente faça o bem não apenas para aqueles, né, que são conhecidos nossos, que você leve o seu bem, ou o bem que você tem dentro de si, a quem sequer te conheça, sequer saiba quem é você, né? O bem como Pedro fez, né? E eu já tive oportunidade de explicar isso aqui em dias anteriores, quando Pedro e João estão subindo as escadarias do templo, lá de Jerusalém, e havia um mendigo com a mão estendida pedindo uma esmola. Então Pedro se aproxima dele e fala: meu amigo, não possuo nem ouro nem prata, mas aquilo que possuo eu te dou. E ele dá um abraço naquele mendigo. Com certeza aquele abraço valeu mais do que muitas moedas. Com certeza aquele abraço transferiu uma energia, né, salutar e benfazeja àquele pobre homem que estava ali mendigando, um estrupiado, né? Assim como Jesus falou, né? Ele era um estrupiado da vida, sentado ali nas escadarias do templo, esmolando para poder sobreviver, quando Pedro se aproxima e, ao invés de lhe dar uma moeda, se ele tivesse, ele daria, com certeza. Ele tinha um coração muito bom, mas ele dá um abraço, né? Ele oferece tudo o que ele tinha naquele instante. Então é esse o recado de Jesus. Convidar pobres e estrupiados é você levar o bem, levar a esperança a quem já não espera mais nada. É você ir em busca do infortúnio oculto, como nós já vimos aqui anteriormente. É você doar um pouquinho de si em benefício de alguém, como no óbolo da viúva, que nós também já vimos. É você doar de si, né? Então, Jesus apenas ele está fazendo uma conexão. Ele havia sido convidado para um jantar. Querem momento melhor do que esse, nós estarmos sentados à mesa com amigos, com pessoas que nos querem bem? Mas Jesus vai nos falar de uma outra felicidade, né, que a gente não vê, né, que é a felicidade da gente poder assistir e ser útil a alguém que não esperava mais nada. É você voltar a ver o sorriso no rostinho de uma criança que até pouco estava chorando de fome ou de desesperança. É você levar um pouco de alívio a uma mãe de família, a uma viúva, como no caso que nós vimos lá do infortúnio oculto, que aquela senhora de posses se veste com roupas simples e vai levar uma cesta de mantimentos,
né, de utensílios a uma família cujo pai estava internado e sem condições de assistir a sua família. Quer um sofrimento maior do que esse, de você ver a sua família numa condição de penúria e você não poder fazer nada? Que felicidade é essa que se você ver que alguém, uma alma boa, está lá socorrendo a sua família? E o que é mais, né? Mais importante, aquela senhora, depois de socorrer a família daquele senhor, vai lá no hospital e diz a ele: olha, não se preocupe, está tudo bem, sua família está bem. Recupere-se aí tranquilamente, que está tudo em ordem. Isso, gente, é agir uns pelos outros. Isso é empatia. Isso é caridade sem ver a quem. Isso é a obra do bom samaritano, da passagem que Jesus nos ensinou. É você fazer o bem, é levar a esperança, é levar a felicidade. Aí é como se você estivesse numa mesa de banquete. Você sentir-se-á feliz por ter ajudado alguém. Agora tem um detalhe, né? E nós já vimos isso também anteriormente. Não diga isso a ninguém. Faça por você mesmo. Faça pela sua consciência. Faça pelo prazer de sentir-se bem. Faça na esperança de ver novamente aquela pessoa sorrir, né? E assim como Mesmer, né? O espírito sábio de Mesmer, né? O grande cientista do passado, lá do século XVIII, né? Trouxe a fórmula da pomada do vovô Pedro ao médium João Nunes Maia, lá em Belo Horizonte, né? Ele diz no final para que João Nunes Maia, né, aceitasse apenas como pagamento Deus lhe pague. Só isso. Que ele não cobrasse nada. Que aquele unguento, que aquela pomadinha que nós conhecemos aí como pomada do vovô Pedro, fosse distribuída gratuitamente. E hoje nós sabemos que ela é levada a vários cantos do mundo, né? O mundo já está conhecendo aquele ungüentozinho, né? Pomada do vovô Pedro, que foi trazida pela espiritualidade superior, né? Então, da mesma forma que Mesmer orientou João Nunes Maia, quando ele trouxe a receita, né, a fórmula da pomada, e ditou para ele, nós também iremos fazer as nossas boas ações e o único pagamento, se é que nós vamos considerar isso como um pagamento, será Deus lhe pague. E nós, de nossa parte, poderemos dizer àquelas pessoas: não agradeça a mim, agradeça a Deus, agradeça ao Cristo, né? Então, isso é fazer o bem, né? E para que nós façamos isso, não precisa de religião. Nós muitas vezes rotulamos, né, condicionamos a nossa ação no bem a determinadas rotulações, a determinados segmentos. Jesus não veio aqui ensinar religião nenhuma. Ele não pregou religião nenhuma. A religião do Cristo, se nós podemos considerar assim, é o amor. E para nós amarmos, nós nem sequer precisamos ter religião. A nossa religião é a nossa ligação direta com Deus. Então, aqui, como ele sempre fazia, Jesus aproveita uma oportunidade, quando ele está junto com algumas pessoas, para lhes ensinar algo, né? Mateus deve ter anotado isso aí, porque ele sempre anotava. Mateus era aquele que... Vocês já viram nos tribunais que tem aquele que fica lá, o taquígrafo, né, que fica lá só fazendo aqueles sinais naquela maquininha, ele vai relatando tudo que está acontecendo ali naquele momento? Assim era Mateus, né? Ele ia registrando, né? Ele foi registrando tudo, né?
Lucas deve ter se servido também do Evangelho de Mateus, né? E também das lembranças de Nossa Senhora, né? Lucas não foi apóstolo de Jesus, ele veio bem depois que Jesus já havia sido crucificado, né? Ele era um médico grego, ele era um pagão, ele era um gentio, né? E ele então traz essa mensagem, né? Onde o Senhor nos orienta a irmos buscar o infortúnio, a fazermos festa àqueles, né, que não esperam mais nada de ninguém, que nós nos sintamos bem em estar com eles, né? Que a gente faça como aquela senhora lá do infortúnio oculto, quando formos, vamos com as nossas roupas mais simples. Cheguemos lá de forma, né, normal, sem grandiosidade, sem luxo nenhum, para nós nos parecermos um igual a eles. E façamos o bem. Então, essa passagem também é uma daquelas passagens simbólicas demais para nós, né? Assim como todas de Jesus. Não existe um ensinamento de Jesus que seja de menor valor do que o outro. Todos são grandiosos e todos são eternos, né? Como Jesus sempre dizia, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E quantos estrupiados não existem por aí? Porque quando a gente fala estrupiados, a gente logo imagina, né, um andarilho, um mendigo, um indigente qualquer, né? Mas quantos estrupiados da alma não existem na face da terra? E às vezes pessoas abonadas, pessoas ricas, e que são totalmente desarvoradas. Esses também não são estrupiados? Então, estrupiados na palavra do Cristo pode ser todos aqueles que se encontram afastados da luz da verdade, que se encontram afastados do amor, que só encontraram decepções, desilusões na vida. E aí entra uma gama, né, gigantesca de pessoas. Não são somente os indigentes, materialmente falando, não. São os indigentes da alma, aos quais você irá levar algo de bom. Você irá convidá-los. É aquela situação que a gente já disse anteriormente, né? De você se colocar no lugar daquela pessoa, né? Como na passagem do samaritano. E, tomado de compaixão, auxiliou aquele homem que estava caído. Tomado de compaixão. O que é isso? É quando você deixa a misericórdia entrar dentro de você e você age. Aí você vai agir com o coração. Porque misericórdia é algo que está no coração, é pobreza de espírito, é pobre de espírito. É sofrer junto com aquela pessoa. Aí você é tomado de misericórdia. A mesma misericórdia que os espíritos superiores têm para conosco. A mesma misericórdia que Jesus sempre teve para com a humanidade, que Nossa Senhora tem por todos os seus filhos, né? Então, que a gente faça essas reflexões também, né? Esse era o nosso recado na manhã desta quinta-feira. Nós agradecemos a todos vocês que entraram aqui na nossa sala no dia de hoje. Depois eu vou entrar lá e vou agradecer pessoalmente a vocês, tá? Eu desejo uma quinta-feira de muita paz, de muita luz a todos, que a gente realmente se esforce para darmos esse passinho a mais que Jesus pede a nós. Uma coisa é certa, não é fácil. Não é fácil a gente chegar numa condição dessa. Não é fácil a gente sair do nosso lugar comum e começarmos a ver e a nos identificar com o sofrimento dos outros. Mas nós temos que fazer esforços. Nós temos que, pelo menos, tentar, né? Porque as grandes almas que passaram, que desfilaram
por esse planeta sempre agiram assim. Sempre se colocaram no lugar do sofrimento dos outros. Sempre tentaram minorar, sempre tentaram levar o benefício, sempre tentaram chamar para perto de si os estrupiados da vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor caminhe conosco, hoje, agora e sempre. Agradecemos, Senhor Jesus, por esses ensinamentos na manhã de hoje. E rogamos, Senhor, a vossa proteção para todos os amigos que se encontram ligados neste instante, nesta sala virtual. Envolva, Senhor, os seus caminhos, envolva suas vidas. Ampare e proteja, Senhor, a tantos e tantos estropiados, estropiados da alma, estropiados da consciência, que vivem por aí, aqueles que se encontram afastados da vossa luz, Senhor, aos que se arrastam ainda nas trevas da ignorância. Dai-nos força, Senhor Jesus, para que nós tenhamos coragem e perseverança de auxiliarmos a todos, sem ver a quem, de auxiliarmos principalmente aqueles que antecipadamente nós já sabemos que não terão com o que nos pagar, e que nós, de nossa parte, sintamos-nos felizes, como que num banquete espiritual, por estarmos tendo a oportunidade, Senhor, de sermos úteis a alguém, de fazermos o bem a alguém. Guia-nos por misericórdia, Senhor, nos caminhos do amor, da verdade e da fraternidade. Livra-nos da prática de todo o mal. Rogamos, Senhor, a permissão para que os amigos espirituais possam fazer a fluidificação da água aqui presente, que ela possa se transformar em remédio, Senhor, para que aqueles que dela fizerem uso sentir-se melhores e mais equilibrados. Que cada irmão e irmã que nos acompanham nesse instante possam estar recebendo o passe magnético, possa receber as energias benfazejas que os amigos espirituais trazem dos laboratórios do mundo superior. Louvado seja, Senhor, para sempre seja louvado o vosso nome, que assim seja. Então, muito obrigado a todos, uma ótima quinta-feira, um grande beijo no coração de todos. Estaremos de volta amanhã, às 9h, se Deus assim o permitir. E logo mais às 18h estaremos com mais uma Hora do Ângelus, lá na nossa página do Facebook. Tá? Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau.